Olá pessoal, vendo mais um pouquinho de virologia. Agora a gente entra na parte de algumas patogenias, tá? As principais. Primeiro a gente tem que saber que além do vírus nós temos as partículas subvirais, ou seja, coisinhas, estruturas que são menores do que os vírus. Por exemplo, temos os viroides. O que são os viroides? São segmentos de RNA, não formam envoltórios proteicos e causam doenças em plantas. Então você pensa, imagina um vírus de RNA sem o capsídeo. Ou seja, não vai existir o núcleo capsídeo, é só um pedaço de RNA. E ele causa doença em plantas. Então olha como a evolução nos dá coisas novas e nos dá novas perguntas para responder. Se o vírus não é um ser vivo, um viroide seria o quê? Se um viroide é menos do que um vírus, né? Porque o vírus, né, o vírus, ele tem o núcleo capsídeo, que é a cápsula de proteína mais o genoma. Aqui não, é só o RNA e causa doenças. Temos os virusoides, que se diferencia dos viroides por necessitarem de um vírus hospedeiro para se propagar. Ou seja, o virusoide é vírus do vírus. Olha como a natureza é perfeita. E os prions, que são moléculas de proteínas infectantes e resistentes. E eles causam doenças como da vaca louca. Então, olha só, é menos do que um RNA ainda. Então, dentro da virologia, a grande pergunta é, o que é um ser vivo? Porque vírus não é a menor partícula que causa uma doença. Temos os viroides e os prions ainda, certo? Então, por exemplo, dentro da vaca louca, acho que muitos já ouviram falar. Quando se pega, tem algum caso, o que se faz? Mata o rebanho e bota fogo. Queima o corpo. Por quê? É prion, uma proteína. E com fogo ela desnatura e não vai mais infectar. Certo? Então aqui a gente tem a doença da vaca louca, por exemplo. Tem o que é? É uma doença crônica degenerativa, tá? Que significa encefalopatia espongiforme bovina. Resumindo, ela vai furando o cérebro da vaca, tá bom? Quais são os principais sintomas? Nos animais, agressividade, falta de coordenação. Em humanos, miocilonia, né, que é contenção muscular, e demência, tá? Como a doença transmitida pode ocorrer pela ingestão de carne de animais contaminados com prion, certo? Que mais? Outras patologias que os vírus causam. Aqui tem algumas fotos que estão citadas aí e grifadas. A catapora, que é muito comum, rubéola, sarampo, né, que não existia mais, mas com esse povo meio idiota aí que parou de tomar vacina, está voltando, né? É um absurdo na era que nós estamos biotecnológica o povo parar de tomar vacina e doenças que não existiam mais voltarem. A varíola, que nem esse menininho aí, que é uma doença também perigosa. A poliomielite, raiva, a dengue, a herpes labial, a febre amarela, a mononucleose, ali, né, a boca de uma pessoa, gripe, resfriado, a cachumba, as hepatites como um todo, o condiloma acuminado, síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS, né, que a gente está passando um pouco, é um tipo de SARS, e a herpes genital. Então ali tem umas figuras, por exemplo, de herpes genital. Tá certo? Falar da gripe. A gripe é um vírus. Por que falar dele? Porque ele é o mais comum. Não vou falar exclusivamente do Covid, porque o Covid está todo mundo sendo informado sobre o assunto, e ele é um tipo de gripe, né? Os sintomas são parecidos, só que ele é prejudicial, ele destrói o pulmão, a taxa de contaminação dele é altíssima, a taxa de mortalidade é altíssima. Esse é o perigo do Covid, tá? Então a gente olhar aqui, o vírus da gripe, ele é um vírus envelopado, né? Tem o RNA, um retrovírus, tem o capsídeo e aqui a membrana plasmática, né? O envelope. E aqui ele tem umas substâncias químicas, a neuraminidase e a hemaglutinina, que é o N e o H, que vai dar o nome ao vírus. Então, por exemplo, H1N1 é o vírus da gripe que tem a hemaglutinina 1 e a neuraminidase 1, tá? Que é classificado por números. Então, aqui a gente tem o influenza, que é o vírus, né, de gripe, e os seus subtipos. Então, aqui H1, H3, H1N1, H2N2, H3N2, o H1N1, certo? Lembrando que se pode pegar pelo ar e num espirro, olha. Tá? Ah, professor, mas eu uso máscara. Lembra, a máscara impede a pessoa que está infectada de passar para o ar, que nem esse homem. Se ele espirrar com a máscara, não vai transmitir, porque a gotícula de saliva não passa pelos poros
da máscara. Porém, se o vírus estiver no ar e você inspirar, ele vai te contaminar. Então a máscara não protege você contra o vírus, protege você de contaminar outras pessoas, porque o vírus ele passa pelo poro da máscara. Só algumas máscaras específicas, que são aquelas que os médicos, os enfermeiros, o povo da saúde usa, né, e que infelizmente por falta de recursos nem são todos que estão utilizando, por isso que tá essa alta mortalidade também entre os profissionais da saúde, porque a máscara deles não é específica contra o vírus. A máscara que a gente usa não nos protege contra o vírus. Por isso que é pra ficar em casa. Isolamento social é a única coisa que resolve, tá bom? Infelizmente é, certo? Então a gente tem aí, ó, nos Estados Unidos, por exemplo, a gripe mata de 10 a 20 mil por ano. Por ano! No mês, quanto que o Covid já matou, para quem gosta de fazer comparações? E também tivemos grandes pandemias de gripe. Entre 1918 e 1919, há 100 anos atrás, morreram de 20 a 40 milhões de pessoas em todo o mundo, de todas as idades e classes sociais. É o que está acontecendo agora, é um novo surto 100 anos depois. Porque o vírus não escolhe, o vírus pega qualquer um. Então não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, que religião que é. Ele não tem preconceito nenhum, ele pega todo mundo. Rodrigues Alves, presidente do Brasil, que tem nome de avenida aqui em Bauru, nome de cidade aqui perto, também morreu de gripe. Tivemos a gripe asiática em 1957, com mais de 1 milhão de pessoas. A gripe de Hong Kong em 1968, que matou cerca de 700 mil pessoas. E a gripe suína, a H1N1, entre 2009 e 2010, que matou oficialmente 285 mil pessoas no mundo. Mas acredita-se que foi 15 vezes mais, certo? Sintomas. Então aqui temos dor de cabeça, febre elevada, fadiga, dor nas articulações, congestão nasal, garganta inflamada, dor de garganta, tosse e até vômitos. Alguns sintomas da gripe, diferencia do resfriado. Dengue, extremamente comum, everybody sabe, o Brasil inteiro sabe, o Brasil ainda não conseguiu se livrar disso, que a coisa mais simples do mundo é se livrar do mosquito da dengue, tá? Aqui a gente consegue ver nos estágios os ovinhos, tá bom? Aqui a larva, né, que ela produz uma proteína que faz com que ela fique boiando. Aqui a pupa, quando está sofrendo metamorfose. E aqui o adulto, tá certo? Lembrando que ele é um pernilongo, né, um díptera, todo pintadinho assim. E dá pra perceber que está nas regiões tropicais do mundo, tá bom? Temos sintomas clássicos, né, da dengue clássica e da dengue hemorrágica, tá bom? Então, dengue clássica, ó, febre súbita e alta, foge dor de cabeça, náusea e vômito, moleza e cansaço. Na hemorrágica, perda da consciência, dificuldade em respirar, que é aquela que geralmente mata, né? Vômitos intensos, pulso fraco, entre outras características, tá? Aqui temos diferenças entre dengue, chikungunya e zika, todos transmitidos pelo Aedes aegypti. Então aqui, ó, dengue, dor atrás dos olhos, tontura, manchas vermelhas, dor nas articulações, náuseas e vômitos, perda de peso, fraqueza, dor de cabeça, febre alta, sangramento no nariz e na gengiva. Chikungunya, manchas vermelhas, dores intensas nas articulações, dor de cabeça, febre alta, dor muscular. E do zika, dor muscular, dor nas articulações, olhos vermelhos, dor nas costas, dor de cabeça, febre baixa e lesões com pontos brancos e vermelhos na pele, tá? Como eliminar? Não preciso nem falar, né? Todo mundo sabe, já foi até questão de Enem. Todo mundo sabe, não faz por relaxo. E com isso você contamina não só você da sua casa, como de outras pessoas, certo? E, para encerrar aqui, um vírus aí que deu muito medo na década de 80, que é o HIV, né? Quando ele foi descoberto. Ele também é um vírus envelopado, ele também é um retrovírus, tá? Então você vê, temos o capsídeo, o RNA, a transcriptase reversa e o envelope. Então aqui a gente vê, quando o vírus do HIV se liga à membrana plasmática da célula, ele libera as duas fitas de RNA, a transcriptase reversa converte esse RNA em DNA viral. Esse DNA viral passa pela carioteca se ligando ao DNA nuclear. E aí ele pode ou ficar quietinho, que é o ciclo lisogênico, ou entrar em atividade, que é o ciclo lítico, produzindo novos virusinhos, certo? HIV significa vírus da imunodeficiência humana e AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Como eu já comentei, um não é o outro, tá? Você ser portador do HIV não significa que você tem AIDS, tá? HIV é você ter um vírus com você.
A AIDS é você desenvolver a doença. São coisas totalmente diferentes. O anúncio da descoberta foi em abril de 1984. Tá? Todo mundo tinha medo. Foi assim, um surto no mundo. E todo mundo chamava de maldita, né? Que era maldita. Ah, você pegou a maldita, eu tenho a maldita. Não falava AIDS, tá? E não tinha nenhum tratamento ainda. 3 anos após os primeiros casos, tá bom? Acredita-se que veio da África por relações sexuais de humanos com primatas, porque esse vírus é encontrado em primatas, só que nele é normal dele, da microbiota normal. E na África algumas tribos têm algumas, como posso dizer, a cultura deles faz com que o homem da família, da tribo, tenha mais de uma esposa. Então ele passa para as esposas, que passam para os filhos. Em algumas tribos ainda, o pai tem o direito da primeira noite com a filha. Então ela casa e quem tira a virgindade é o pai. Então nesse caso, nessas histórias contadas, o vírus foi se propagando. Grupos de risco. Porque eu coloquei entre aspas, não existe grupo de risco. E isso é totalmente preconceituoso e arcaico. Então naquela época, chamavam de grupos de risco os homossexuais, os haitianos, os hemofílicos e usuários de drogas injetáveis. Hoje é o comportamento de risco. Todo mundo transa com todo mundo. Então isso é um comportamento de risco. E de acordo com a OMS, mostra que a cada minuto 10 pessoas são infectadas pelo HIV e 6 morrem de AIDS, sendo que tem aumentado o número de idosos com HIV. Em 2010, né, tinha 17,9 casos por 100 habitantes no Brasil, 17,6 em São Paulo. Maior incidência entre 25 e 49 anos em ambos os sexos, ou seja, fase da maturidade sexual. Naquela época que a pessoa faz mais sexo, é independência financeira. Forma de transmissão. Mulheres, 83,1% em relações heterossexuais. Os héteros se contaminam mais. Homens, 42% por relações heterossexuais, 22% em homossexuais e 7,7% em bissexuais. E o restante por transfusão sanguínea, ou seja, ainda existe preconceito, tá? Quais são os sintomas da AIDS? Na hematologia, pessoa com menos de 200 células CD4 por mililitro cúbico. Células CD4 são os linfócitos T que protegem a gente, tá? Que são as células de defesa. E ele mata. Então, quais são os sintomas da AIDS? Tosse, respiração ofegante, dificuldade de engolir, diarreia severa e persistente, febre, perda da visão, náuseas, cólicas abdominais e vômitos, confusão mental, esquecimento, perda de peso, fadiga extrema, dores de cabeça forte, coma e o câncer, como o sarcoma de Kaposi e o câncer cervical, além de linfomas. Aqui dá para perceber um pouco a contagem de CD4 e a carga viral. Então, começou a subir a carga viral, diminui a CD4. Ela ainda tenta, aí o vírus diminui, mas depois o vírus vai crescendo, tá bom? Prevenção, não preciso nem falar, todo mundo sabe desde a 5ª série. Sexo seguro com camisinha, uma só, 2 não protege de nada, porque elas podem romper. Usar sangue devidamente testado em transfusões, não compartilhar seringas, tá? De medicamentos ou de drogas. E tratar mulheres portadoras do vírus com drogas antivirais durante a gravidez, o que permite que o bebê nasça sem o vírus, nasça perfeito, mesmo a mãe tendo, e só não pode amamentar o recém-nascido. E temos tratamento hoje, temos os inibidores da transcriptase reversa, né, que vai impedir a síntese de DNA a partir de RNA. Aqui temos alguns, como o AZT, o DDC, o DDR, D4T, 3TC, tá bom? Só que tem um problema que pode selecionar vírus mutantes e também temos os coquetéis antivirais, né? Que antigamente era mais, hoje é só alguns medicamentos. E tem muitos efeitos colaterais. E onde os vírus se localizam? Nos linfonodos, no cérebro, testículo e nos olhos. Não são em todas as células. Tá, pessoal? O que existe ainda entre o HIV é o preconceito. Uma pessoa com HIV que faz o tratamento, ela é indetectável, ou seja, não transmite. Uma pessoa indetectável é carga viral praticamente zero, não se detecta, ou seja, não tem carga viral para passar o vírus, não infecta ninguém. Ela pode viver uma vida completamente perfeita e viver até os 100 anos de idade, não vai morrer de AIDS desde que tome o medicamento sempre. O problema ainda é preconceito com as pessoas. É bem pior você ter diabetes, ter que tomar insulina todo dia, do que ser um portador de HIV, que você pode ter uma vida normal. Bem, pessoas, bons estudos, deixa o seu like e até a próxima. Beijão!